A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa semana para compartilhar mais uma palavra do nosso GA, e cujo título é Como lidar com os problemas financeiros. Estamos aí lidando as últimas semanas falando sobre os males que afligem a alma. E nós temos essa questão financeira que verdadeiramente aflige a alma de muitas pessoas. Eu creio que vai ser um momento edificante, um momento que o Senhor vai nos orientar, ministrar ao nosso coração, para que nós possamos dar passos de sabedoria, para que realmente possamos alcançar as bênçãos de Deus nesta área tão complicada que é a área das finanças, né? A área financeira. Queridos, eu quero começar com dois textos bíblicos. Primeiro, Deuteronômio 28, versículo 1 e 12. Aqui tem uma bênção para nós que somos cristãos, nós que fazemos parte do povo de Deus. Diz aí: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você percebe que ele diz, ouvires a voz e o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. E no versículo 12 ele continua dizendo, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É uma palavra de bênção para a nossa vida, quando verdadeiramente nós vivermos essa verdade e trazemos ela para a prática da nossa vida. Temos também uma orientação do próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Queridos, são duas orientações. Nós vemos aqui que há uma bênção de Deus para nós que ouvimos e praticamos, né, na questão financeira, na área financeira. E temos também aqui um outro ponto que é a prudência, que é as coisas planejadas, pensadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer deste vídeo. Queridos, é um assunto que nós todos vivenciamos. Sem sombra de dúvida, todas as pessoas interessam por esse assunto, porque tendo alguns mais, outros menos, todos nós temos bens e nós temos que saber lidar, administrar com esses bens. Como fazer com esses bens? Grandes bancos, tu vê, mesmo tendo muito dinheiro, quebram. Redes grandes de lojas, né, faliram muitas nos últimos anos, a gente sabe disso. Né? Cristãos, inclusive dos mais sinceros, eles estão endividados, ganhando pouco e ganhando muito. Aqueles que ganham pouco, tanto aqueles que ganham muito, muitas vezes são cristãos, irmãos em Cristo que estão endividados. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então nós vamos ver algumas causas, né, em relação a essa situação difícil que muitas pessoas estão passando. Talvez seja a tua situação. Primeiro, uma das causas, não controla seus gastos. A dificuldade de controlar os seus gastos. Não faz um orçamento para gastar apenas o que ganha. Simplesmente gasta a lá vão ter, vamos dizer que nem dizia meu pai, a lá vão ter, né? Não faz um orçamento, não calcula. Você percebe aqui a orientação de Lucas, né? O próprio Jesus falando em relação a fazer uma previsão, fazer um cálculo. Então, fazer um orçamento é muito importante
para poder vencer essa área financeira. Comprar por impulso, um grande problema nosso. Somos muito induzidos a comprar, vivemos num mundo, numa era, né, num sistema, vamos dizer assim, capitalista, em que nos impulsiona a comprar. Nós vemos muitas coisas e acabam nos arredando, né, através do nosso olhar, dos desejos, as cobiças do nosso coração. Então, a compra por impulso acaba trazendo muitos problemas financeiros. Faz muitas prestações sem fazer conta dos juros enormes que paga. Pessoas, eu trabalhei no comércio e a gente sabe como é isso. Às vezes a pessoa vem e olha o tamanho da prestação. A prestação cabe no meu orçamento. Mas se você fizer o cálculo, você vai ver o juro que você paga em relação a isso. Muitas vezes é melhor aguardar, esperar, se não for uma necessidade tão urgente, espera um momento, guarda o dinheiro e vai lá e compra à vista, você deixa de pagar juros, né? Então você muitas vezes é impulsionado a comprar, não calcula os juros e aí acaba se tornando uma bola de neve. A prestação levando, sabe, o orçamento nosso, levando o nosso dinheiro. Também outro problema muitas vezes a gente pensa que a solução financeira é ganhar mais, mas muitas vezes a solução financeira é gastar menos. Você percebe que é uma mudança. Às vezes você tem que gastar menos e não ganhar mais. Às vezes a gente ganha o suficiente, mas gasta demais. Então tem que haver um ajuste, um equilíbrio em relação a isso. Outro detalhe muito importante que é ser infiel ao dízimo e às ofertas, né? E a gente sabe que existe uma bênção muito grande em relação ao dízimo e à oferta, né? Só que muitos são infiéis e essa infidelidade o próprio Deus está de mãos atadas porque é um povo que não está cumprindo, não entendeu a bênção que é dizimar e ofertar. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E também foi aquele que foi picado pelo vírus do consumismo. Queridos, uma coisa é muito certa. A questão financeira muitas vezes é uma escravidão que penaliza as pessoas. Nós temos um exemplo no Velho e no Novo Testamento que fala exatamente a mesma coisa. Mas no Velho Testamento nós temos lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7, nós temos ali uma viúva que foi presa, foi escrava a ponto de ter que dar os seus próprios filhos por causa da dívida que o seu marido, que tinha morrido, tinha pego, né? Tinha feito. Então veio o credor e queria assim, você paga através dos teus filhos. Nós sabemos que nessa história o profeta Eliseu acabou resolvendo essa situação e foi liberto, né, em relação a isso, quando entrou na sua casa e houve aquela questão do azeite, o azeite que foi jorrando, né, em abundância, e ali houve um suprimento na questão financeira dessa viúva, pelo qual ficou endividada em relação ao que o marido tinha deixado. Então Deus nos socorre e socorre os humildes, com certeza, nas horas de desespero. Mas nós precisamos também entender que há uma libertação nessa área em relação a algumas ações, algumas atitudes que nós devemos tomar. Existem pessoas que nunca se libertam realmente dessas dívidas, né? Porque não conseguem pagá-los por causa dos juros. E a palavra lá em Salmos 15:5 diz que nós não devemos nem emprestar com juros e nós não devemos nem pagar juros. Temos que ter muito cuidado. Essa é uma orientação bíblica. Cuidado com as dívidas que você faz. Você às vezes está pagando muitos juros. Aqui nós já acabamos de falar. Então, a necessidade de olhar, fazer orçamento, fazer as coisas muito bem pensadas, com clareza nas condições que você está fazendo, aquilo que você está fazendo, né? Cuide, e eu quero dar aqui umas orientações em relação a esta área, orientações para alcançar essa estabilidade financeira. A estabilidade financeira, esse é o ponto, estabilidade. Primeiro, dependa de Deus. Dependa de Deus. Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades.
né? O pastor João sempre fala, né? A questão de você quer comprar um tênis, não tem recursos. Ore em relação a isso, para que o Senhor dê os recursos. Talvez, né, venha de alguma outra forma, mas enfim, há um suprimento de Deus. Deus pode suprir as nossas necessidades. Então, ore em relação a isso. Filipenses, Paulo fala assim, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. As coisas que são difíceis para os homens, sabe, que são difíceis para os homens, mas as coisas impossíveis são para Deus. Deus traz aquilo que é impossível à realidade. Nós queremos isso, dependa de Deus. Segundo ponto, aprenda a economizar. Quando se gasta sem critérios, Deus não atende a esses pedidos. Olha que coisa séria, às vezes as pessoas fazem dívidas enormes e depois começam a clamar a Deus. Deus nem ouve isso. Tem que ter critério. Deus nos deu inteligência para ser usada essa inteligência. Nos deu visão, nos deu uma maneira de pensar, nós somos seres pensantes, né? Nós não somos animais que não pensam, né? Que agem somente por instinto. Nós somos homens, mulheres, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu inteligência. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Queridos, aprenda a economizar. Aqui tem outras dicas. Planeje. Você leu lá em Lucas 14, 28, diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Planeje. Foi o próprio Jesus que nos deu essa orientação. Outro ponto, defina quais são as suas reais prioridades financeiras. Orçamento. Põe na ponta do lápis, põe ali no papelzinho quais são as prioridades. Ande segundo as prioridades. Evite competições, pois a competição nessa área sempre é gerada pela inveja ou pela cobiça. Quer dizer, competições, a pessoa comprou um sofá amarelo, eu quero comprar um sofá amarelo. A pessoa trocou de carro, então fica aquilo como um sentimento de querer também trocar um carro. Isso gera competição, então nós temos que evitar a competição. Provérbios 28, 22 diz: aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Queridos, temos que ter muito cuidado, evite as competições. Hebreus 13, 5 diz ainda: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Queridos, contentamento com aquilo que nós temos. Não olhe para o vizinho, não olhe para o lado, não olhe para a casa do lado, não olhe para o teu irmão. Cada um, sabe, anda e sabe fazer as suas coisas, anda segundo os seus limites. Precisamos ter limites e precisamos evitar as competições. Outro ponto, use de liberalidade. Pois segundo a palavra em Provérbios, que está lá, Provérbios 11, 25, diz: a alma generosa prosperará. Seja generoso, seja liberal, né? Oferte, dizime, atenda à necessidade do teu irmão, sabe? Seja liberal. Aí a alma generosa, liberal, ela prosperará. Aí mais uma dica. Outros pontos, queridos: administre os seus bens com sabedoria. Tenha bem definido em sua mente onde o dinheiro foi gasto, como irá administrar e gastá-lo, onde e como. Queridos, nós precisamos aprender isso, que o Senhor nos dê sabedoria. A palavra em Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria, pede que ele lhe dá, ele distribui liberalmente.
Então, que o Senhor derrame sabedoria para administrar os seus bens, aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Muitas pessoas ímpias ficam ricas, porque sabem ganhar dinheiro e administram com sabedoria os seus bens. Queridos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios, né, que os filhos da luz. Eles sabem ganhar dinheiro e administram muito bem seus bens. E nós cristãos, muitas vezes, falhamos e falhamos feio em relação a isso. Falhamos no planejamento, no pensar. Queridos, Deus quer o seu povo próspero. Deus quer derramar prosperidade sobre a tua vida, mas seja equilibrado nessa área financeira. Receba isso como uma verdade. Outro ponto importante, exerça mordomia, ou seja, esteja absolutamente convicto de tudo que quanto possui, tudo que você possui, tudo que eu possuo, vem de Deus e pertence a Deus. Nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu tenho um apartamento, Deus me deu esse apartamento pertence a Deus. Qual é a minha parte? A administrar isso com sabedoria. Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2,8 diz: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro. Nada pertence a nós. Queridos, nós precisamos ter cuidar com um pensamento egoísta, achando que isso é nosso. Queridos, a vida passa, isso fica. Somos mordomos de um bem que Deus nos deu. Tanto da nosso corpo, somos mordomos e vamos dar conta dele, mas também de todos os bens, daquilo que nós recebemos, do trabalho que nós temos. Deus é que nos dá saúde, nos dá condições de levantar todo dia de manhã e poder trabalhar, nos dá saúde para isso, para receber um ganho. Cuidado com aquilo que você faz, os bens que o salário que você recebe. Administre bem, isso também pertence ao Senhor. E tudo que Ele usa ou possui pertence a Deus. Seja fiel no dízimo e nas ofertas. Tenha uma experiência com Deus nessa área. Olha, presta atenção, tenha uma experiência. Os Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Diga, casa do tesouro é a casa de Deus, é a igreja. As pessoas, muitos pegam esse dízimo e dão esmolas, dão ofertas, dão cestas básicas. Não é isso que o Senhor fala na sua palavra. Ele diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. E olha que ele continua dizendo: para que haja mantimento na minha casa, que é a casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento ali, para que haja condições de enviar missionários, para que haja condições para pastores e lideranças possam sustentar e ter esse tempo até, por exemplo, de estar fazendo esse vídeo, de tempo para estudar, para poder levar uma pregação, uma orientação, um aconselhamento para todos aqueles que estão necessitados, para também acolher aqueles que estão necessitados, às vezes uma cesta básica de algum recurso, pagamento, por exemplo, de uma conta da água, que isso muitas vezes acontece. Então é na casa do Senhor. Mas mais do que isso, Ele dá algo poderoso para mim e para você. Ele diz assim: provai-me nisto. É uma experiência que você pode ter com Deus. Experimenta fazer isso. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção, né, sobre vós sem medida. Queridos, experimente, faça um test drive para ver se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. A bênção também passa por essa questão principal, a questão espiritual, porque isso também é um gesto de fé, uma atitude de fé. Provai-me nisso. Prova o Senhor.
Não é provar o pastor, nem aquilo que eu estou falando, mas prova aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Eu sou dizimista há 20 anos, e eu vejo a mão do Senhor, sabe, me prosperando, me alcançando, suprindo as minhas necessidades. Então, faça a prova disso. Queridos, para fechar, faça um orçamento dos seus gastos mensais, compare o que você ganhe, observe o que você ganhe, sabe? Coloque isso dentro de um orçamento, seja inteligente. Se dá para ir almoçar fora, vá almoçar fora, mas se não dá, não almoce fora. Se dá para trocar de carro, troque de carro, amém, mas se não dá, aguarde. Se tiver que pagar muitos juros, calcule os juros, o final, sabe? Leva isso na ponta do lápis, antes de fazer o negócio. Guarde o dinheiro numa poupança, vai guardando, no momento certo, compre à vista, com desconto. Além de não pagar juros, ainda ganha o desconto. Você vai ver o tamanho da diferença. Isso é sobra. Amém? O que você precisa fazer para melhorar a sua condição financeira? Então, pense nisso, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao teu coração em relação a isso. Eu abençoo a tua vida, que Deus te capacite, que Deus derrame sabedoria, te dê ainda mais inteligência para poder ser abençoado nessa área financeira. Amém, querido? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cresça, avance. O ano de 2021 será um ano de avançar, de crescermos. E que você possa também entrar nesse mover de Deus, que eu creio que Deus já está movendo, para que 2021 você seja muito, muito abençoado e a tua casa seja abençoada. Amém? Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.